Então, amores, vamos lá? A Mesopotâmia abrigou algumas das mais antigas civilizações do mundo. Uma das civilizações mesopotâmicas foi a dos babilônios, habitantes da antiga cidade chamada Babilônia, que ficava perto do rio Eufrates. Por volta de 1700 a.C., o rei Hammurabi estabeleceu um conjunto de leis que recebeu o nome de Código de Hammurabi. Esse código partia da ideia que uma pessoa deveria ser punida exatamente na mesma medida do crime que havia cometido. Assim, se uma pessoa feria outra na mão, deveria ser ferida na mão em retribuição. Esse tipo de lei é conhecido como lei do talião, ou lei da semelhança, não é? O que eu havia falado para vocês. Uma tentativa, não é? Aí já era um caminho, não é? Para um código de leis mais tarde, não é? De justiça. Porque a justiça, meus amores, é como está descrito aqui no nosso livro. Seria injusto se não acontecesse nada com alguém que nos faz algo, entendeu? Por exemplo, a professora Jusileide. A professora Jusileide está em um determinado local. Ela está com a bolsa dela. De repente, a bolsa dela chega um rapaz e leva a bolsa dela embora. Não é justo que não aconteça nada com aquele rapaz. Vamos imaginar que toda essa cena ocorra, não é? E os policiais peguem o rapaz, ele está com a minha bolsa na mão, eu aflita atrás dele, ele está com a minha bolsa na mão. Os policiais pegam ele e ele vai dizer assim: foi sem querer, me dê uma chance. Aí eles dizem: tudo bem, devolva a bolsa e não faça mais isso. Não seria correto, não é? Mas aí vocês podem me dizer, mas Jesus não nos diz que nós temos que dar a oportunidade? Sim, nós temos que dar a oportunidade, nós temos que perdoar. Mas também nós não podemos esquecer que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então, você vai fazer algo, você é responsável por tudo que você faz. Entendeu? Eu costumo sempre usar uma frase que você, trazendo bem para a nossa realidade, para vocês entenderem o que é agir de maneira justa, o que é viver segundo a justiça. Você é responsável pelo lixo que você produz. Você produz uma quantidade de lixo, aí você pega o que você produziu e joga dentro da mochila do seu coleguinha na escola. Isso é correto? Não é. O justo é que você utilizou todo o lixo. Então, já que você utilizou o lixo, já que você utilizou todo aquele material que antes não era lixo e que uma vez utilizado tornou-se lixo, então qual é a tua obrigação? Juntar todo o lixo que você produziu e colocar em uma lixeira. Correto, meus amores? Então, essa é a melhor maneira de se proceder. Se você faz diferente disso e coloca na mochila do amiguinho, você não está praticando a justiça. E você será punido pelo que você fez. Correto, meus amados? Meus amores, eu esqueci do fundamental. E agora? Não, mas nada está perdido. Fiquem tranquilos. Que a professora estava tão empolgada para dar esta aula para vocês que ela esqueceu o mais importante. A palavra de Deus, olha só. Mas sempre há tempo da palavra, não se preocupem, tá bom, meus amores? Peguem a Bíblia de vocês lá no Novo Testamento e vocês vão encontrar Timóteo, 1 Timóteo, tá bom, meus amados? 1 Timóteo, o capítulo será o 6. O 6, 1 Timóteo, capítulo 6. Lembra que a professora explicou? Quer encontrar um livro? Vou buscar essa orientação, essa localização na parte superior da Bíblia.
Quero encontrar os capítulos, então eu sei que eu vou encontrar os capítulos, são os números maiores em destaque. Os menores nós chamamos de versos ou versículos. Então, o livro a ser estudado hoje será 1 Timóteo, capítulo 6, versículo ou verso 11. Encontraram, meus amores? Eu vou dar um tempo para vocês, não é? Lembra que a professora falou que estava acelerando demais na hora da leitura da Bíblia? Encontraram? Então, encontraram, meus amados. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Amém ou misericórdia? Amém, eu sei que foi amém. Olha o que diz, olha o que Deus nos diz esta manhã. Mas tu, ó homem de Deus, olha só, mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo o empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Olha só, procura com todo o empenho da tua vida, não é? A piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Por quê, meus amores? Porque uma vez que eu busco todos esses valores, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, a paciência, isso irá me ajudar a não cometer injustiças, a não cometer atos injustos, a não me tornar uma pessoa injusta, a não tratar outras pessoas de uma maneira injusta, de uma maneira incorreta. Se eu buscar com todo esse empenho, olha o que ele diz no início, mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, buscai, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Tá ouvindo, meus amores? Perceberam? Quanto mais eu me aproximo desses valores, quanto mais eu desenvolvo esses valores, menos eu me tornarei uma pessoa injusta, que comete atos injustos. Entenderam, amados de minha alma? Vamos continuar? Os babilônios acreditavam em vários deuses. O deus protetor da cidade da Babilônia chamava-se Marduk. Naquele tempo, acreditava-se que, quando um povo vencia outro em batalha, o Deus que protegia aquele povo também vencia o Deus do povo derrotado. Para os babilônios, sua civilização era superior a todas as outras, assim como seus deuses eram os mais fortes. Então, a civilização babilônica, nós devemos alguns conhecimentos, algo que eles descobriram, não é? Algumas descobertas, essa é a palavra correta. Aos babilônicos, nós devemos agradecer algumas descobertas que eles fizeram. Uma dessas descobertas, porque eles acreditavam aqui que era um povo que era superior aos outros, não é? Mas uma dessas grandes descobertas que nós devemos a ele, nós chamamos de astrologia. Eles já tinham, não é? No ano por volta de 1700 a.C., eles já desenvolviam aquele hábito, não é? De buscar nos astros, olhar para o céu e de buscar nos astros orientações e respostas para a nossa vida, como organizar a nossa vida, como é o melhor momento para se plantar, não é? Como orientar a sua vida em sociedade, como você orientar a sua vida de uma forma individualizada. Então, eles, não é? Segundo alguns pesquisadores, não é? Deve-se a essa descoberta, a astrologia. Então, eles se consideravam os povos melhores que os outros. E então eles acreditavam, e como nós acabamos de ler também, eles acreditavam, não é? Que uma vez que se vencia
um outro povo, que eles entravam em conflitos com outros povos, eles não venciam somente aquele povo, eles também venciam o Deus daquele povo, não é? Porque eles foram derrotados. Então, se eles foram derrotados, segundo o ponto de vista deles, ou seja, na ótica, na maneira como eles viam, poxa, se eu derrotei o povo, então é porque o Deus dele é bem fraco, porque se ele fosse forte eu não teria derrotado. Então eles tinham essa crença, não é? Alimentavam esta ideia de que uma vez vencido um povo, uma comunidade entrando em conflito, e você vence o seu oponente, você também estava ali vencendo o Deus dele também, que não teve, não é? A eficiência, não teve o poder suficiente para fazer do seu adversário o vencedor. Também aqui vale lembrar que os babilônicos eram politeístas. O que é mesmo uma pessoa politeísta? Poli significa vários. Poli, poli. Vários. Um dedo, 5 dedos, vários dedos. Poli. Teu é Deus. Poli, vários. Teu é Deus. Então, se eu digo que os babilônios eram politeístas, então eles tinham o quê? Eles tinham um Deus ou vários deuses? Eles tinham vários deuses. E geralmente esses deuses, meus amores, eles estavam relacionados com a natureza. Entenderam? Eles eram politeístas e os deuses deles, os vários deuses que eles tinham, estavam relacionados com a natureza. Uma vez que a Babilônia, que hoje não a Babilônia está hoje no território que recebe o nome de Iraque. Atual Iraque dominou as outras regiões da Mesopotâmia. Marduk, o deus protetor da cidade, passou a ser o deus mais importante da região. E aí eu pergunto para vocês, por que Marduk, o deus dos babilônios, se tornou o deus mais importante da região da Mesopotâmia? Porque lembra do que eu expliquei para vocês, que eles acreditavam que uma vez que vencesse um povo, uma comunidade, e eles fossem derrotados, o Deus dele também havia sido derrotado. E aí foi ganhando força a ideia de que o Deus dos babilônios, era o mais poderoso. Os povos antigos acreditavam que cada tribo ou pequeno reino tinha um deus ou uma deusa local que os protegia do perigo e os ajudava em casos de guerras entre as tribos. Quando um povo vencia o outro, acreditava-se que o Deus do vencedor era mais poderoso e, portanto, passava a ser cultuado pelos vencidos. Uma vez que os babilônios venciam outros povos, aqueles povos, além de se renderem a eles também passavam a acreditar no Deus deles, abandonando a crença no seu Deus, Eles eram forçados a fazer isso uma vez que eles eram os povos perdedores. Então deveriam, se sujeitar e deveriam obedecer à ordem do vencedor, do povo vencedor, no caso dos babilônios. O Código de Leis do rei Hammurabi é a legislação mais antiga de que se tem conhecimento. Consiste em uma compilação, ou seja, numa reunião, de 282 leis da antiga Babilônia, distribuídas em 46 colunas, feitas sobre um bloco de rocha chamado basalto, em escritas da língua acádia. Hammurabi mandou fazer cópias e colocou em diversas cidades. Foram encontradas 3 delas. Uma delas, em 1909, por uma expedição francesa, atualmente exposta no Museu do Louvre, em Paris, na França, baseado nas leis de Talião. O Código de Hammurabi, condicionava a punição ao limite
da ofensa, como a expressão, aquela que eu expliquei para vocês, olho por olho e dente por dente.